Meus amados, abram, por favor, no texto que nós estaremos hoje expondo. Que é em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Segunda Reis, capítulo 4, do verso 1 até o verso 7. Amém? Vamos esperar que todos encontrem, para que possamos fazer a leitura do texto bíblico, porque o mais importante, irmãos, é a palavra do Senhor lida, a palavra do Senhor entendida pela nossa mente, pelo nosso coração. Todos acharam agora? Amém? Acompanhe a leitura. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, e dele fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas e elas as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez a saber o homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Meus amados irmãos, eu quero, a partir dessa experiência, falar sobre o tema: nas adversidades não podemos perder a esperança. A esperança é um dos elementos mais importantes e norteadores da nossa caminhada, principalmente quando nós passamos por lutas, problemas que se apresentam diante de nós como sendo indissolúveis. Não foi à toa, irmãos, que o apóstolo Paulo, no meio do assunto sobre dons espirituais, onde ele está exortando a igreja de Corinto pelo mau uso dos dons, ele entra com o capítulo 13 para falar do dom supremo, mas no final ele vai falar que tudo vai passar, tudo aquilo que encanta a mente, o coração. E aí, falando da realidade da igreja, principalmente uma igreja que crê nos dons espirituais, parece que nós nos encantamos com a manifestação do poder do Espírito Santo, mas Paulo vai dizer: tudo vai passar, apenas 3 coisas vão permanecer. São elas aquelas que nós afirmamos e tivemos uma lição da Escola Bíblica Dominical, uma revista apenas para trabalhar sobre essas 3 virtudes que nós chamamos de virtudes teologais, que é a fé, o amor e a esperança. Paulo vai dizer que esses 3 elementos são os elementos mais importantes da vida cristã. Porque quando você estiver passando uma dificuldade, quando você estiver passando uma adversidade, quando você estiver passando um problema que toma a sua mente e o seu coração, não são outros elementos que vão te ajudar a atravessar essa dificuldade, senão o seu coração cheio de fé, cheio de esperança. Domingo passado, irmãos, nós falamos a respeito de nós não perdermos a fé ao atravessarmos problemas na vida. E nós vimos, irmãos, o exemplo de Jó. Como Jó superou todas as suas adversidades sem perder a sua fé.
Hoje eu quero falar, irmãos, a respeito de nós, nas adversidades, não perdermos também esse outro elemento tão importante que é a esperança. A esperança, irmãos, é esse elemento norteador para a nossa caminhada. Por isso que está lá como um dos que jamais vai passar, porque Deus, irmãos, por meio do seu Espírito Santo, nos habilitou dos elementos necessários para vencermos as adversidades. E veja, é Ele que determina o que é importante, necessário e fundamental. Deus não deixou à mercê da nossa escolha, da nossa concepção, do que nós poderíamos achar como sendo bom e necessário. Não. Quando nós olhamos para a palavra, a Bíblia mostra, irmãos, algo imperativo. É Deus dizendo, é isso aqui que é importante. É isso aqui que não vai passar. É isso aqui que no momento da sua angústia vai nortear, vai sustentar, vai lhe ajudar a vencer as adversidades. Por isso, irmãos, que nós não podemos apenas achar, não, porque nós não temos determinado dom ou não temos determinada habilidade, nós não teremos capacidade de enfrentar adversidades. Não, a Bíblia diz, irmãos, que é a fé e a esperança que nos fazem vencer os problemas, as adversidades, os ventos contrários. Aristóteles, o grande filósofo da era grega clássica, ele dizia que a esperança é o sonho do homem acordado. E quando nós falamos, irmãos, da esperança do cristão, nós não estamos falando de uma ilusão, nós não estamos falando de uma fuga da realidade, nós estamos falando, irmãos, daquilo que é fundamentado nas palavras de um Deus todo-poderoso que não falha. Jesus disse aos seus discípulos, essas coisas eu vos digo, para que tenhais paz em mim, para que os corações de vocês descansem em mim. O que é que ele está dizendo? No mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. O que é que Jesus está dizendo? Tenham esperança. Continue firmes na fé. Continue crendo na minha palavra, na minha presença contínua nesta caminhada. Por quê, meus irmãos? Nos desertos, nas adversidades, nos problemas que nós enfrentamos, eles criam sensações horríveis em nós. Criam sensações de incapacidade, de solidão, de desamparo. E como é difícil, irmãos, nós atravessarmos problemas que o que eles produzem em nós são sensações que nos desanimam, que nos enfraquecem. A força psicológica, emocional de um problema, irmãos, se a gente não estiver firme, se a gente não se agarrar na esperança, se a gente não tiver uma fé fundamentada em algo que nos dê certeza que apesar de não estarmos vendo a saída vai surgir, e isso, irmãos, faz com que a gente não aguente. O cristão, irmãos, não pode perder a sua fé, mas o cristão não pode perder a sua esperança. O texto, irmãos, que nós acabamos de ler, fala da experiência de uma mulher. E essa mulher, irmãos, nos ensina 4 lições a respeito do porquê nós não podemos perder a esperança. A primeira lição que nós aprendemos é que nós não podemos perder a esperança porque os problemas que nós estamos enfrentando não podem sentenciar a nossa vida. Problema é uma informação, mas como nós estamos interpretando essa informação? Como nós estamos interpretando tudo aquilo que nós estamos passando? Olha para o verso 1. O verso 1, essa mulher está totalmente consciente do seu problema. E o seu problema é um grande problema. O texto vai dizer que essa mulher, que era esposa de um dos discípulos dos profetas, de Eliseu, e aí nós precisamos entender isso de acordo com a época. A partir de Samuel, irmãos, surgiu o que ficou conhecido como escola de profetas. Samuel acumulou 3 das funções mais importantes de Israel. Ele foi juiz,
ele foi sacerdote, sumo sacerdote, e ele foi também profeta. Na classe profética, irmãos, houve a necessidade daqueles que tinham esse chamado de se prepararem. A ideia que nós temos, às vezes, é que Deus parece que levantava o profeta, e o profeta de qualquer jeito se levantava e começava a profetizar. Não! Desde o Antigo Testamento, irmãos, Deus preparou homens, e esses homens tinham a responsabilidade de se qualificar. Se formos, irmãos, comparar algo nos dias atuais, a escola de profetas era o seminário. E aqui nós temos uma mulher, esposa de um seminarista, um homem que tinha um chamado na sua vida, e por estar dentro da escola dos profetas, aqueles que ali estavam eram reconhecidos que de fato haviam sido chamados por Deus, mas de repente, este homem que está se preparando para a obra morre. O texto não nos diz do que ele morreu, há quanto tempo ele havia morrido, mas o texto vai dizer que essa mulher está desesperada. E por que essa mulher está desesperada? Porque o contexto da época mostrava também que uma mulher não tinha vez e voz no contexto do autossustento. Ela dependia da sua relação para com um homem, ou o pai, ou posteriormente o marido, para ter o sustento. E essa mulher, irmãos, tem dívidas. Não só perdeu o marido, mas essa mulher está endividada. Essa mulher está vendo agora, de acordo com o que a própria lei de Moisés também ratificou, não criou, mas ratificou. Nós temos que entender, irmãos, que a lei de Moisés também era um código civil, também era um código penal. A gente faz essa separação hoje, irmãos, de muitas coisas do passado que nada tem a ver com a nossa realidade, mas a lei de Moisés também se tornou um código civil, um código penal, uma lei em que as pessoas tinham direito. E o que é que dizia a lei? Que quando alguém estivesse devendo e não tivesse com o que pagar, deveria entregar até os filhos. E essa é a preocupação da mulher. Veja aí o texto, versículo 1, ela vai dizer: é chegado o credor para levar meus 2 filhos para serem o quê? Escravos. A única coisa, irmãos, que aí já começa a mão de Deus agindo nas leis humanas, é que na lei de Moisés, irmãos, ainda que o credor pudesse levar parentes, em especial os filhos, esses não poderiam estar escravizados a vida toda. Havia o ano do perdão, havia o momento em que aquele que era dono dos seus escravos tinha que dar uma carta de alforria. Isso já é uma revolução da influência das coisas de Deus dentro de um contexto humano. As nações, irmãos, eram desse jeito. Isso era o modus operandi da época. Quando nós olhamos, irmãos, para os dias atuais, sobre a nossa ótica, nós podemos nos escandalizar e achar que isso é estranho. Como levar filhos escravos? Mas era o modo natural, normal, que se tratavam as relações e as dívidas da época. O que nós precisamos entender aqui, irmãos, é que essa mulher está com um problema enorme. Um problema que está totalmente fora da capacidade que ela pudesse ter de resolvê-lo. Imagine qual não foi a angústia dessa mulher. Se esse problema, mesmo dentro dessa dimensão, fosse uma sentença, fosse visto como uma sentença pelo coração daquela mulher, aquela mulher simplesmente se entregaria. Mas o que ela está fazendo, irmãos? Ela está correndo para pedir ajuda. Ela está se movimentando. Muitas pessoas, irmãos, em meio à adversidade que estão passando, perdem a esperança, porque estão deixando o problema determinar a sua vida. Estão deixando o problema dar o ponto final na sua caminhada. Então estão se entregando ao problema, não estão procurando saídas, não estão procurando soluções, já estão vendo com os olhos da catástrofe que aquilo ali é o ponto final da sua existência. Essa mulher, apesar de estar relatando a sua dor, o seu problema, a situação que estava fora do seu controle, ela está tendo uma atitude. Ela está tendo uma atitude.
E essa atitude já vai revelando que essa mulher tinha esperança. Ela foi até o profeta. Ela foi até aquele que era o líder, responsável em dirigir a escola de profetas. E uma pessoa, irmão, só se movimenta em torno de buscar algo com alguém quando a esperança ainda está o quê? Acesa no seu coração. Quando nós não temos mais esperança, do lugar nós não saímos. Movimento algum há em nós. E nós permitimos, então, que o problema tome dimensões. Mas veja, irmãos, que tudo que essa mulher está passando não era irresponsabilidade do seu marido. Ela não está acusando o marido. Ela não está indo diante do profeta para dizer: meu marido foi irresponsável, meu marido deixou a gente numa situação difícil. Ela está indo diante do profeta, apresentando o seu coração cheio de dor, mas ao mesmo tempo ela fala bem do seu marido. Ela reconhece o caráter do marido. No verso 1, quando ela se dirige ao profeta para falar do seu marido que morreu, ele vai dizer: e tu sabes, tu bem o sabes, que ele temia a Deus. Uma mulher, irmãos, que reconhecia o caráter do seu esposo. Uma mulher que teve um homem na sua vida, de verdade. Um homem que temia a Deus. Quantas perdas, irmãos, essa mulher está passando? Quantas dores essa mulher está passando? Ela está viúva, ela está vendo seus filhos serem quase que arrancados da sua vida, e ela perdeu um homem que temia Deus. Não é uma mulher, irmãos, que está aliviada porque estava casada com um homem que era ruim. Porque tem viúva que está dando ação de graça, né? Só espera o cortejo sair, faz a formalidade do choro, mas quando virou as costas está celebrando porque está livre. Essa mulher, irmãos, ela está chorosa no seu coração, não porque o seu marido fora um homem ruim, mas ela reconhece o caráter do seu marido. Por isso que ela está indo até o profeta. Por isso que ela está ressaltando, e você sabe melhor do que ninguém, você convivia com ele, você sabe que ele estava aqui estudando, você sabe que ele tinha um chamado, você sabe que ele temia a Deus. Essa expressão aqui, irmãos, indica a maneira como este homem viveu. Aquilo que, através da sua conduta, do seu comportamento, era visível. Como é importante, irmãos, em momentos como esse, não perdermos a esperança, porque nós somos tomados facilmente por pensamentos e emoções catastróficas. Cada um, irmãos, no momento da crise, vai dar a sua interpretação muito pessoal. E essa interpretação vai estar também revelando a firmeza da sua fé e a qualidade da sua esperança. Muitos, diante da catástrofe, das adversidades, mergulham numa interpretação fatalista. Vão dizer: eu tenho azar. Eu não sei o que acontece comigo, mas tudo de ruim, tudo de errado vem sobre a minha vida. Outros vão mergulhar no pensamento da autopiedade. Coitadinho de mim. Já não tinha força, já não tinha capacidade. Como mulher numa cultura que é desvalorizada. E agora eu estou acabada. Outros vão até se revoltar contra Deus. Por que Deus fez isso? Porque Deus interrompeu a jornada de um homem que temia Ele, que estava obedecendo o chamado dele. Tanta gente para Deus levar, tanta gente que você olha assim: por que vive? Porque pessoas que fazem tantos males, pessoas claramente desobedientes a Deus, que quando isso acontece, irmãos, a gente já faz logo uma lógica de causa e efeito. Aí morreu também, afastado dos caminhos do Senhor, distante de Deus. Nós já temos na ponta da língua, irmãos, a justificativa do porquê essa pessoa morreu, do porquê essa pessoa ficou doente, do porquê essa pessoa está sofrendo. Nós já temos na ponta da língua. E não precisa ser nem crente. O mundo lá fora também já tem na ponta da língua
para justificar o porquê do sofrimento. Mas quando a pessoa é boa, quando a pessoa é temente a Deus, quando a pessoa ouve a voz de Deus, está no caminho do Senhor, e Deus permite uma tragédia como essa, uma adversidade como essa. Meus irmãos, não é à toa que muitos, quando não têm esperança, a verdadeira esperança, a esperança que vem de Deus, eles não conseguem atravessar, eles não conseguem enfrentar. A mente dessa mulher, irmãos, era totalmente diferente. Ela não está aqui choramingando, apesar da dor e do choro. Ela não está aqui reclamando, apesar da tragédia e de uma situação que, humanamente falando, poderia ser logo vista como injusta, mas ela está expondo a sua dor. E ao fazer isso, irmãos, conforme o costume da época, isso era sinal de alguém que, quando buscasse um profeta, reconhecidamente como sendo homem de Deus, usado por Deus, voz de Deus para um povo, essa pessoa estava buscando a Deus. Essa pessoa queria uma direção de Deus. Essa pessoa queria ser norteada pelo Senhor. Porque apesar, irmãos, de nós termos, pelo Espírito Santo, em nosso coração, a chama da esperança acesa, não significa que a gente não fique perdido. Não significa que a gente não fica desnorteado. Não significa que a mente não crie pensamentos que às vezes a gente não sabe para onde ir. E aí, a nossa fé, a nossa busca, a nossa esperança tem que nos guiar. E a nossa esperança e a nossa fé nos guia para onde? Para ouvirmos a palavra de Deus, para buscarmos a cura da nossa dor, a direção em meio à tragédia aos pés do Senhor. Quando essa mulher está tendo a atitude de buscar o profeta, ela está dizendo que está com a esperança ainda no Senhor. Ela não foi buscar outra pessoa. Ela não foi buscar amigos, ela não foi buscar pessoas que pudessem favorecer ela, mas ela foi ao profeta. Ela foi à casa aonde aqueles que estavam sendo preparados e aquele que tinha a maior experiência poderia ali, então, de certa forma, nortear a sua vida. Meus irmãos, nós olhamos que no meio da adversidade, a esperança no nosso coração nos faz ainda crer que Deus está no controle das situações mais difíceis que possamos estar passando. Foi por isso que Jó, irmãos, no meio da sua dor, ele declarou: porque eu sei que o meu Redentor vive. Jó perdeu os filhos, Jó perdeu o dinheiro, Jó perdeu a saúde, Jó viu uma crise no seu casamento, Jó tinha amigos que não entendiam o que estava acontecendo na sua vida e estavam dando opiniões totalmente fora de contexto. Jó estava oprimido por todos os lados, mas ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, ele vai se levantar na terra. Jó está dizendo: eu sei que Deus está olhando para a minha angústia, eu sei que Deus está olhando para a minha dor, eu sei que eu não estou entendendo, mas Deus tem um propósito, Deus tem um plano, e Ele vai realizar a sua obra em minha vida. Davi, irmãos, também passou por um momento como esse. Na experiência em Ziclag, em que ele liderava pessoas, e que de repente as mulheres, os bens, os filhos foram saqueados, e a Bíblia diz que os seus próprios homens angustiados se voltaram e começaram a colocar culpa nele. E Davi estava chorando tanto quanto eles. Por quê? Porque estava sofrendo tanto quanto eles, porque teve perdas tanto quanto eles. E agora não só Davi tinha que chorar pelas perdas pessoais, mas agora Davi estava olhando seus próprios liderados colocarem a culpa nele. Dizer: tudo isso aconteceu porque nós fomos atrás de você, porque nós demos ouvidos a você, você nos levou ao fracasso. Imagine um líder ouvir isso nos seus liderados,
Que angústia no coração. Mas a Bíblia diz lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 30, verso 6, que Davi se fortaleceu no Senhor. Davi colocou o seu coração sobre a perspectiva de não perder a esperança, porque Deus haveria de fazer alguma coisa. Meus irmãos, não existe situação na nossa vida que venha por acaso. Até aquelas que infelizmente são frutos das nossas má condutas. Deus continua no controle. Por isso que Jeremias, vendo o justo castigo que estava vindo sobre Judá, Nabucodonosor, entrando, destruindo os muros de Jerusalém, saqueando tudo, levando cativos, crianças, mulheres para a Babilônia. Jeremias, depois de ter profetizado, Jeremias, depois de ter falado ao coração do povo, e o povo não ouviu, Jeremias, se fosse olhar, irmãos, sobre a sentença do problema, Jeremias diria: acabou. O povo não ouviu. E agora a tragédia se instalou. Mas o que é que Jeremias fez, irmãos, quando escreve as suas lamentações? Jeremias diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Jeremias não fez isso, irmãos, depois de um culto em que ele ouviu um hino maravilhoso, ouviu uma palavra maravilhosa que encorajou. Quantos de nós, irmãos, só renovamos a nossa esperança quando a gente participa de uma programação em que algo mexeu com a gente? Mas a nossa esperança, muitas vezes, tem que se manifestar na dor, na tragédia, no caos, na adversidade. E Jeremias, olhando só para aquilo, irmãos, que era angustiante, disse: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E ele começou a dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Sabe o que é isso, irmãos? É você olhar para a dor e dizer: não é a dor que vai determinar o que vai acontecer amanhã, é o Senhor. O Senhor é maior do que a minha dor, o Senhor é maior que o meu problema, o Senhor é maior que a adversidade, o Senhor é maior do que a tragédia. É o Senhor, Deus Todo-Poderoso. O rei Davi, no Salmo 34, ele afirma: busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Ele buscou a Deus e ele sentiu a paz que excede a todo entendimento. Por isso que nós temos que buscar a Deus. Muitos o que fazem quando estão enfrentando problemas e dificuldades? Se afastam. Não vão até Deus. Não rasgam o coração diante do Senhor. Essa mulher está rasgando o seu coração diante de Deus. Essa mulher cheia de dores, talvez pelo olhar humano, sem perspectiva de futuro, vendo já o credor bater a porta, os filhos sendo tomados, mas ela foi rasgar o seu coração diante do Senhor. Mas a segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, na experiência dessa mulher, é que nós não podemos perder a esperança, porque através das pequenas coisas, Deus pode fazer grandes coisas. Diga ao seu irmão: através das pequenas coisas, Deus pode fazer grandes coisas. Veja, meus amados, no verso 2, depois dessa mulher expor o problema ao profeta, como é que o profeta responde a esse momento que essa mulher está rasgando o seu coração diante dele? O profeta faz uma pergunta: que te hei de fazer? É uma expressão não de desprezo, é uma expressão em que ele está propondo uma reflexão. E agora? O que é que nós podemos fazer? Como resolver esse problema? O profeta está ali com aquela mulher diante de Deus, e tem algo, e ele é boca de Deus,
ele é resposta de Deus. E se aquela mulher, irmãos, foi buscar em Deus, e o profeta era um instrumento de Deus, algo de Deus iria acontecer. E as coisas de Deus, irmãos, não são conforme a gente acha. Pelo contrário, Deus, na sua maioria das vezes, vai por caminhos que a nossa mente jamais imaginaria. Que seria logo os caminhos que a gente descarta com facilidade. Porque nós enxergamos sob uma perspectiva, irmãos, humana, limitada e ainda carnal. O profeta faz uma pergunta àquela mulher: o que é que tu tens em casa? Qual é a resposta da mulher no verso 2? Qual é a resposta dela? Respondeu a tua serva: nada. Mas ela já começa assim: eu não tenho nada, apenas uma botija de azeite. Aquilo que ela tinha em casa, na perspectiva dela, era o quê? Nada. O que é que você tem em casa? Eu tenho ainda um pouco de recurso, eu tenho uma coisinha aqui. Não, ela disse: eu não tenho nada. Porque aquilo que eu tenho em casa, para mim, não representa absolutamente nada. Quantas vezes, irmãos, o nosso olhar humano sobre aquilo que Deus nos deu está igual o que essa mulher está dizendo? A gente está desvalorizando coisas que Deus nos deu. Você está olhando para o seu marido dizendo: daí não sai nada. Os filhos estão olhando para os pais, estão dizendo: daí não sai nada. Os pais estão olhando para os filhos, estão dizendo: daí não vejo futuro nenhum. E Deus está dizendo: é daí que vai sair a provisão. É daí que vai vir um milagre. É daí que você vai ser o quê? Surpreendido. Porque Deus, irmãos, sempre fez isso. O modus operandi de Deus é por meio daquilo em que Ele é glorificado, não um homem. Deus não junta o poder dele com o nosso poder. E aí o poder dele, ainda que seja maior, com o nosso poder faz as coisas. Não, Deus faz porque Ele pode, porque Ele é suficiente, porque Ele é poderoso, porque Ele é supremo, porque Ele é autônomo, porque Ele quer. Não tem participação humana. É por isso que Ele escolhe as coisas loucas deste mundo. Aquelas que não são, a fim de quê? Conforme diz Paulo, envergonhar aqueles que acham que são. O que é que Deus mais usou em Moisés, irmãos? O seu conhecimento, um homem criado em toda a sabedoria e inteligência do Egito. Me mostre, irmãos, em todo o livro de Êxodo, todo o Pentateuco, alguma coisa que Moisés se utilizou dessa cultura do Egito na prática ali, diante das necessidades de Israel. Nesse momento Deus levantou um homem tão inteligente como Moisés, e por causa da inteligência dele a gente se virou aqui no deserto. Sabe o que Deus mais usou em Moisés, irmãos? O bordão dele. O cajado. Aquilo que era a coisa mais simples. Quando Moisés foi para o Egito, irmãos, que o cajado caiu no chão, virou uma serpente, os feiticeiros fizeram a mesma coisa, e de repente a serpente, que se originou do cajado de Moisés, engoliu todas as outras, mostrando que o poder de Deus estava ali. Quando Moisés pegou seu bordão, tocou no mar vermelho, o mar se abriu e o povo passou em pé enxuto. Quando Moisés tocava na rocha, no momento no deserto que não tinha água, saía a água da rocha. Foi o bordão de Moisés. Que contradição, né? Não precisava nem ter estudado do Egito, era só pegar o bordão. Não precisava nem de uma cultura tão elevada como essa, era só pegar um simples cajado, porque é através do cajado que Deus vai fazer a obra. Mas Deus faz isso a fim de que o homem confie somente nele, no poder dele, na misericórdia dele, na graça dele. Veja para Gideão, irmão. Gideão, quando ouviu a voz do Senhor, a primeira coisa que Deus disse para Gideão foi: Gideão, homem valente, vai nessa tua força. Gideão se via da forma como Deus estava dizendo que ele seria? Não. Gideão olhou assim e fez: o que é feito de todas as maravilhas que nós temos ouvido ao seu respeito, que os nossos pais contaram? Gideão, irmãos, malhava no lagar
às vezes escondidas, porque os medianitas vinham, saqueavam e roubavam. E Deus diz: vai nessa tua força? Qual força? Que força que Gideão tinha? Gideão foi fazer prova. Senhor, o Senhor está me chamando mesmo? O Senhor não se enganou? Vou deixar aqui a lã aqui lá de fora. Se amanhecer desse jeito, sou eu. Senhor, amanheceu. Deixa eu fazer o contrário. Faz a prova e depois muda a prova. O que mostra, irmãos, a profunda insegurança de Gideão. E foi esse inseguro que se via a menor pessoa, porque ele disse: eu sou o menor da menor tribo e da casa do meu pai eu sou o menor. O que se via como nada, desprezado, totalmente desqualificado, Deus disse: é você que vai se tornar um grande líder, um grande juiz em Israel. Das coisas pequenas, Deus faz maravilhas. Era da botija da viúva. Aquela botija que a viúva disse: daí não existe recurso nenhum. Deus pegou, meus amados irmãos, pescadores iletrados, rudes, e os transformou em quê? Em apóstolos, em profetas, ousados, proclamando o seu santo e eterno nome. Deus pegou o lanche de uma criança e alimentou uma grande multidão. E Deus agora, irmãos, através do profeta, está mostrando esse mesmo modus operandi. Deus está dizendo que daquilo que parecia não representar absolutamente nada, dali o Senhor tiraria a solução do problema. Eu quero que você saia hoje daqui, talvez olhando para aquilo que você está desprezando, porque talvez aquilo que você está desprezando, dizendo que não é nada, é dali que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Por isso que o seu coração tem que se encher de fé e tem que se encher de esperança. Mas a terceira lição, irmãos, que nós temos aqui na experiência dessa mulher, é que nós não podemos perder a esperança, porque a direção de Deus sempre nos levará à solução dos nossos problemas. Do verso 3 ao verso 5, o profeta orienta essa mulher a olhar exatamente para aquilo que ela achava que não representava nada. E mandou que ela, de certa maneira, ao obedecer às orientações, ela tivesse duas coisas. Primeiro, fé suficiente para ver a abundância de Deus na sua vida. Veja, a primeira coisa que o profeta fala aqui, irmãos, no verso 3, se você ler direitinho, ele diz: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, e aí ele dá uma ênfase, e não poucas. E aí você faz assim: eu só tenho um pouquinho de azeite em uma única vasilha. O que eu vou fazer pegando uma grande quantidade de outras vasilhas? Se você não tem fé no coração, não tem esperança, você não obedece essa palavra. Você diz: é coisa de doido. O profeta não tomou o remedinho dele da taxa preta, hoje ele não estava inspirado. Deveria ser uma orientação mais lógica, mais objetiva, né? Que a gente já está vendo o resultado. A nossa fé às vezes é assim, né? Tem que ser lógico, objetivo e bem seguro, não pode ter risco. Imagine, irmãos, essa mulher saindo com seus filhos, em toda a sua vizinhança, pegando vasilhas, quando ela não tinha nem uma suficiente para sustentar a própria vida dela. Imagina, que situação. Mas ela ouviu a palavra de Deus, e por ter esperança na palavra de Deus, ela obedeceu a palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, quando enche o nosso coração de esperança, ainda que seja contra a lógica, ainda que seja contra a nossa razão, nós obedecemos, nós nos sujeitamos, nós esperamos que algo extraordinário, que um milagre vai acontecer. O profeta deu ênfase. Pegue, mas não poucas.
E aí, irmãos, é Deus testando a nossa fé. Até que ponto nós confiamos na provisão de Deus? Porque a provisão de Deus seria mediante a quantidade de vasilhas que essa mulher haveria de pegar, de arranjar. Enquanto houvesse vasilhas, haveria o quê? A provisão de Deus, irmãos, é ilimitada. Nós é que somos limitados. O texto é claro e diz: no momento em que ela perguntou, tem mais vasilhas? E os filhos disseram, não tem, mãe. E aí, o azeite parou. Mas enquanto houver esperança, enquanto houver fé, enquanto você agir na palavra do Senhor, maravilhas vão acontecer na sua vida, porque o nosso Deus é Deus abundante. É Deus que transborda. Paulo diz que Ele faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Se você for uma pessoa que tem a cara de pau de pedir as coisas mais incríveis, mais impossíveis, e tenha a mente que alcance as mais diversas imaginações, as mais intensas fantasias, Deus ainda vai além, Deus faz além. Deus é o Deus ilimitado. Agora, Ele manifesta as suas bênçãos também dentro das nossas estruturas, dentro da sua soberania, mas também dentro das nossas estruturas. Por isso, irmãos, que nós precisamos entender essa verdade. Quando nós ouvimos a voz de Deus e seguimos a sua direção, nós vamos ver um milagre acontecendo. Veja que a mulher teve que ter fé, mas ao mesmo tempo, irmãos, o texto diz que este ato de reunir essas vasilhas deveria ser às portas fechadas. Porque o que estava acontecendo de sobrenatural dentro daquela casa não era para ser espetáculo. Tem gente que acha que milagre de Deus é um espetáculo e faz marketing com as coisas de Deus. Quer se promover com as coisas de Deus. E a glória pertence somente a Deus. Deus mandou fechar a porta. Deus mandou acabar com o exibicionismo. Deus mandou dizer, é só você, a sua casa, a sua família, no seu íntimo, no seu quarto. Não é para você propagar. Quanta espiritualidade hoje, irmãos, é propagada em rede social e, na verdade, é maquiagem tanto quanto as outras coisas da nossa vida. O que se posta, na grande maioria, na rede social, irmãos, é um recorte perfeito daquilo que a gente quer viver e, na verdade, não se vive. As redes sociais, irmãos, são as maiores causadoras de angústia na vida das pessoas. As redes sociais têm levado muitas pessoas às terapias, porque eu fico olhando para o Instagram, aquilo que um conhecido meu coloca e de repente parece que ele está colocando a vida perfeita, o carro perfeito, a roupa perfeita, o corpo perfeito, a viagem perfeita, e eu não tenho isso. E na verdade, irmãos, aquilo é um recorte. O casamento perfeito, a vida perfeita, e aquilo é um recorte. Porque na grande maioria, irmãos, é uma mentira. A vida humana, na sua realidade, é feita de angústias, é feita de problemas, é feito de lutas, é feito de situações como essa mulher estava passando. De repente o seu marido morre, de repente eu estou desamparado, de repente eu estou desempregado, de repente eu perdi da minha vida uma coisa muito significativa. Ninguém coloca isso na rede social, né? As pessoas querem colocar a sua melhor versão, a sua melhor performance. Mas a vida, irmãos, que é vista por Deus, é a nossa realidade. A realidade que às vezes nós escondemos, mas Deus está vendo. E muitas das situações difíceis que Ele permite chegar até nós, irmãos,
é para colocar o nosso ego no chão, é para nos humilhar, é para que nós aprendamos a ser dependentes dele, corações contritos diante dele. Por isso que as portas precisam se fechar. O profeta disse: vá, pegue vasilhas, creia no milagre, pegue uma quantidade grande de vasilhas, mas faça isso com a porta fechada. Não é espetáculo, não é exibicionismo. Não é para você dizer: olha como Deus é grande na minha vida. Não. É você e Deus. Tem coisas, irmãos, que é você e o Senhor. É uma experiência sua. Porque Deus quis trabalhar com você, falar com você, provar você. Não é para você, num discurso narcisista, mostrar, né, o quão forte você é, o quanto de experiências tremendas você tem com Deus. Tem gente, irmãos, que na sua humildade, ele exala a mais alta arrogância. Naquilo que ele acha que está sendo humilde, naquilo que ele acha que está sendo quebrantado, na verdade ele está mostrando um coração vaidoso. E é terrível isso, irmãos. Quando a pessoa quer se expor, quando a pessoa faz questão de mostrar, tem algum problema. O profeta diz: esconda, fecha as portas, é você e Deus. E nós precisamos, irmãos, aprender muito isso diante do Deus Todo-Poderoso. Mas a quarta e última lição que nós temos, irmãos, na experiência dessa mulher, é que nós não podemos perder a esperança, porque Deus sempre nos abençoa de forma abundante. Diga ao seu irmão: Deus nos abençoa de forma abundante. O que Deus tem, irmãos, é sempre superior. A multiplicação do azeite era a ação de Deus, mas a busca pelas vasilhas era a responsabilidade da viúva e dos seus filhos. Deus, irmãos, encheu as vasilhas. E veja o verso 7, quando ela vai para o profeta mostrar o que aconteceu, o que o profeta orienta? Olhe, vende, pague as dívidas e viva do resto. Essa mulher queria que Deus resolvesse o problema. Deus não só resolveu o problema, como Deus deu uma fonte de renda para ela. Sabe o que é isso, irmãos? A graça de Deus. A graça de Deus é a maior riqueza que a gente pode receber na nossa vida. Paulo diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde o pecado, entrando na nossa vida, inclinou o nosso coração para caminhos que são fora do padrão de Deus, e nessa caminhada eu acho que eu tenho que dar vazão aos meus desejos, porque assim eu vou ser mais feliz. Eu não estou confiando na graça transformadora de Deus. Paulo foi claro ao afirmar em Romanos. Romanos, irmãos, é considerado o quinto evangelho, o evangelho do apóstolo Paulo. E Paulo fala, irmãos, de um evangelho que ele dizia: eu não me envergonho. Sabe por quê? É o poder de Deus. É o poder de Deus. E um homem que está falando com propriedade, porque é um homem que experimentou esse poder. Um homem que nos seus enganos religiosos estava em rota de colisão com Deus. Um homem que no seu entendimento deturpado achava que estava fazendo a vontade de Deus, mas ouviu dos céus a voz que bradou no seu coração: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo fez: quem és tu? E Jesus disse o quê? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E quem é que Paulo perseguia, irmãos? Quem é que Paulo perseguia? A igreja. Quando se persegue a igreja, se persegue Deus, porque nós somos a menina dos olhos do Senhor. Quando um governo, quando um sistema, com suas leis e seus valores, ataca a igreja, não está atacando a igreja,
Se fosse só a igreja, irmão, seria mais uma instituição dentre tantas outras que existem no universo, no mundo. A igreja não é apenas um partido, uma aglomeração de pessoas, um grupo social, uma reunião de entretenimento, pessoas que se reúnem porque têm afinidade. A igreja é o corpo de Cristo, e Jesus é o cabeça da igreja, e Jesus sente as dores do seu corpo, assim como a cabeça conectada ao corpo sente tudo o que acontece no corpo. Se pisar no seu dedinho do pé, você reage. Você reage na hora, porque a informação chega aonde? Na cabeça. E a cabeça manda um comando: tira o pé daí. Qualquer parte do nosso corpo, a cabeça reage. A informação chega lá. Jesus é o cabeça. E tudo o que está passando conosco, Ele está sentindo, Ele está vendo, Ele está percebendo, Ele está olhando, Ele está observando. As nossas dores, as nossas adversidades, os nossos desertos, o que estamos passando, Jesus está vendo. As injustiças, as calúnias, Jesus está vendo. Não só está vendo, Jesus está sentindo, porque somos o corpo de Cristo. E ninguém se levanta, irmãos, e prevalece com o corpo de Cristo. Às vezes Deus permite que o corpo de Cristo sofra, mas o Senhor sempre vai se levantar para transformar a tragédia em grandes bênçãos. Deus permitiu que essa mulher passasse por essa grande adversidade, mas essa mulher atravessou, porque ela não perdeu a sua esperança no seu Senhor e no seu Salvador. Como é que está a sua esperança em Deus? Vamos ficar em pé e vamos orar?